precisamos realmente de ajuda para saber como ler HQs? Será? Vamos falar sobre isso após a vinheta. E aí pessoal, tranquilos, Aguiar na área, galera, com mais um vídeo. E esse vídeo aqui, pessoal, como eu vi falando na chamada, será que realmente precisamos de alguém para nos ensinar a como ler HQs, a como se deve ler quadrinhos? Já de cara, pessoal, respondo que não, absolutamente não, tá? Porque se você for parar para analisar, ler um quadrinho, seja ele qual for, ele segue praticamente a mesma lógica de se ler um livro, tá? Então quem já sabe ler, cara, e vai ler um quadrinho, vai ter até mais facilidade por não ter aquele excesso de texto que nós temos no livro, que requer mais concentração, e no quadrinho nós temos ali a dinâmica entre imagem e texto, texto e imagem, palavra e desenho, tá? Então, esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo que eu queria desabafar um pouco, de eu achar que tá tendo aí pessoas que talvez estejam achando que estão fazendo um enorme serviço, né, cara, uma grande contribuição ao tentar ensinar as pessoas a como se lê um quadrinho. Mas eu acho isso extremamente desnecessário e me parece às vezes que a pessoa que faz isso parece que está, né, desmerecendo a inteligência do espectador, tá? Uma vez que você sabe ler, cara, não vai ter a menor dificuldade para o leitor ler um HQ. Agora, existe uma ressalva aí, tá? Se a pessoa está se predispondo a ensinar, no caso, ou orientar a leitura de um quadrinho, que seja por si só um quadrinho mais complexo em formato, né? Ou seja, se aquele autor ali, ele resolveu construir uma narrativa que saia bastante dos moldes mais tradicionais, mais ortodoxos, aí sim poderia ser uma ajuda ou um auxílio mais significativo e eu veria mais sentido nisso. Se a própria obra por si só é uma obra mais intrincada e mais hermética, na qual quem já leu teve que ler mais de uma vez para realmente compreender melhor toda, né, a essência daquela história, daquela HQ, né, toda a sua completude, aí eu entendo a pessoa querer, tipo, dar uma orientação, né, ou seja, você querer realmente dar uma auxiliada ali em futuros leitores que queiram ter acesso a essa HQ aí em questão e poderem compreendê-la, né, em sua totalidade. Aí eu entendo, cara, mas não é o que eu vi em certos vídeos por aí, tá? Os caras estão querendo ensinar o leitor a ler quadrinhos qualquer, né? Um quadrinho mainstream desse, tipo esse aqui mesmo do Pantera Negra, da Salvat, cara. Não tem nenhuma complexidade ao ler um quadrinho, tá? Até porque o quadrinho é extremamente dinâmico, é extremamente intuitivo. Você vai pegar ali a página, né, os enquadramentos e tal, os balões de fala, os balões de narração e recordatórios e tal. É tudo feito de maneira muito orgânica, muito ordenada, né? É como eu digo, geralmente é assim, é muito fácil, né? E é muito mais fácil do que um livro, porque um livro requer que você realmente tenha mais concentração, porque é apenas texto ali, e você tem que ter um maior nível assim de concentração e atenção ali, para não se desprender do texto lá, né? Então, o quadrinho ainda seria mais fácil, né, a leitura do que um livro. Porém, uma vez que você já sabe ler um livro, ler um quadrinho, não vai ter a menor dificuldade, né, cara? Então, eu realmente não acho necessário de forma alguma a pessoa querer ensinar outros a ler quadrinho, cara. Chega a ser meio, na minha opinião, meio cômico isso, meio piada, tá? Né? Uma vez que se você tem um canal voltado para quadrinho, é claro que você vai julgar que as pessoas leem quadrinho e sabem ler quadrinho, cara. Então essa questão não vai entrar, pelo menos para mim, como uma preocupação minha, né? Eu sei que as pessoas sabem ler. Agora eu volto a dizer, isso não quer dizer que não existam quadrinhos que são um pouco mais complexos. Então, aí seria bem mais útil a pessoa querer facilitar a compreensão de determinada história, determinado quadrinho, no qual ele foi concebido de forma diferenciada e um pouco mais hermética e intrincada, tá? Então, galera, eu acho isso uma tremenda bobagem, o cara querer ensinar outros a ler quadrinhos de todo tipo, de qualquer forma, como se fosse algo muito difícil. Uma coisa que eu entendo, que tem muito por aí,
são canais que dão dicas de coleção, de como você organizar a sua coleção, e dão dicas que envolvem a economia, né, cara? Você poder comprar os materiais com valor mais barato, e dão dicas que são úteis, porque isso na prática vai fazer diferença, né? O cara tá lhe ajudando ali a você não só iniciar uma coleção, como você também pode ter a manutenção dela, né? E aí ele dá dicas, não só, a pessoa pode dar dicas não só de compra com desconto, né, preço mais barato, mas dicas de manutenção, de limpeza, né, cara, de conservação. Isso eu entendo, eu acho realmente de utilidade pública, isso aí. Não que seja uma obrigação, todo mundo tem que seguir, né? Cada um realmente toca a sua coleção como bem entende, né? Só que aí as dicas de conservação são muito válidas para você poder manter os seus materiais, né, em melhor estado e por muito mais tempo, né, cara, de duração e tal. Eu entendo isso. Agora, saindo um pouco da minha própria crítica, né, a pessoa que quer ensinar os outros a ler quadrinhos, o que eu acho uma tremenda de uma pretensão boba, né, cara, eu acho isso aí bola fora, né, eu nem acreditei que uma pessoa tivesse, né, cara, essa sacada e achasse uma coisa muito genial, querer ensinar os outros a ler quadrinhos, né? Eu achei isso aí um tremendo de uma bola fora. Mas o pior, galera, foi uma situação que eu vi aí, não tem muito tempo. Como eu digo, não vou citar nome de ninguém, nem canal nenhum, o interesse não é esse. Eu estou aqui desabafando o que eu tenho visto por aí em alguns locais aqui do YouTube. Mas o pior foi um vídeo em que o sujeito, ele é um vídeo longo, tá? Um vídeo de mais de 40 minutos, tá? E nesse vídeo, cara, ele simplesmente pega um quadrinho para ler, tá? E não é uma leitura dinâmica, porque ele não lê e enquanto comenta com o espectador, tá? Ele não faz uma pausa na leitura e comenta com o espectador. Não é uma leitura dinâmica. Ele lê o quadrinho todo, de cabo a rabo, em silêncio. E eu me pergunto, qual é a graça do espectador ficar 40 minutos olhando um cara, passando a página e lendo o negócio, cara? Isso não serve nem para combater o tédio. Eu acho que eu preferiria o tédio do que ver um fulano lendo um quadrinho em silêncio para ele, tá? Eu só de imaginar isso, cara, nossa, como é que alguém conseguiria assistir 40 minutos de um fulano passando página lendo para ele mesmo, cara? Isso daí eu achei um absurdo, não consegui acreditar, tá, galera? Então, não acho que isso seja válido em nenhum sentido. No final, o rapaz fala que ele vai comentar o quadrinho no final. Então, por que o cara não só dá a ideia dele estar lendo, e depois ele dá um corte no vídeo e já passa para ele dando a opinião dele, a resenha dele daquele quadrinho? Seria muito mais interessante, mais legal, muito mais eficiente do que o cara ficar literalmente lendo o quadrinho só para ele, enquanto o espectador fica lá fazendo o quê? Olhando ele, passando as páginas. Pelo amor de Deus, né, cara? Não existe isso, cara. Isso daí eu não acreditei que fosse verdade, mas um cara me mostrou isso. E eu fui lá dar uma sacadinha e vi que realmente o cara fica lá lendo. Não consegui ver até o final, óbvio, né? Quando eu vi que ele vai ficar ali até o final daquele jeito, eu já parei o vídeo, que não tem condições, né, cara? Isso aí realmente... Porque assim, né, pessoal? A gente sabe que existe muita gente aí que quer, né, que assume a pecha de ser um conhecedor de HQs e filmes e séries e tal. Mas assim, realmente, quando a pessoa demonstra ter esse conhecimento em qualquer segmento, não só na HQ, mas como também em filmes, livros, séries, games, é interessante sim que ele compartilhe esse conhecimento, compartilhe essa experiência da forma mais dinâmica possível, né? Então, ele não só vai trazer conhecimento ao espectador e entretenimento ao mesmo tempo, porque ele vai estar lá divertindo as pessoas, enquanto ele também está informando sobre aquele assunto que ele domina, tá? Então eu acho válido sim o cara compartilhar as coisas que ele conhece, e eu acho interessante valorizar realmente as pessoas que deram-se o tempo para estudar isso, pesquisar isso, ler isso, jogar isso, assistir isso, assistir aquilo. É interessante isso, cara. Agora, isso não pode, na minha opinião, eu não acho interessante, tomar uma alçada, né, cara, e atingir um patamar de uma coisa muito erudita, sabe? Ao ponto da pessoa começar a querer se colocar como uma espécie de mestre, né? E ensinar aquele cara como se deve ler um quadrinho. Porra, ler um quadrinho é você pegar o quadrinho e abrir e ler, cara. Né? Em suma, é isso, né? A não ser que seja um quadrinho diferenciado, como havia dito antes. Então, eu acho que está tendo aí, talvez, uma supervalorização da leitura de HQs, tá? Talvez estão superestimando o leitor mais antigo e tal. E alguns aí estão querendo se vangloriar como uma espécie de doutorado, né, cara, nisso aí. E não acho que é por aí que o negócio fica legal, tá?
Eu acho que deve ser sempre numa conversa. É muito interessante sim quando o leitor ele sabe repassar a história que ele leu, ele sabe como repassar a impressão dele, como dar realmente a análise dele, fazer a resenha detalhada, que pode incluir spoilers ou não, a depender do interesse de quem está relatando, né? E do interesse de quem está assistindo, ouvindo, principalmente, se ele vai querer ver ou não com spoiler, aí vai depender dele. Tá? Mas isso não se deve ser visto, cara, como você a partir daí querer dizer como se deve ler um quadrinho, como se não sei o quê. Isso aí pra mim é bobagem, acho que tem nada a ver, acho que vai de cada um. Você aprendeu a ler, vai ler um quadrinho de maneira muito fluente, muito intuitiva, não tem problema, sabe? Então é isso, galera. Sabe que a gente precisa tanto desse negócio de como é que você deve ler aquilo, como é que você deve assistir aquilo. Daqui a pouco daqui a pouco alguém vai aparecer aí, criar um canal no YouTube para ensinar como as pessoas devem fazer suas necessidades fisiológicas, né? Não duvido nada. O cara quer ensinar a como se ler um quadrinho, não dá, né, cara? Isso aí eu achei uma pretensão muito da boba que não é efeito prático nada, sabe, cara? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou daquela curtida aí, galera, se inscreve no canal. E até o próximo. Aguiar, tenho que falar, galera.